Olá pessoal, estamos de novo com mais um programa Náutica Além do Mar, aqui na The Ocean Race Stopover Itajaí, maior evento náutico do mundo, que para aqui na única cidade da América Latina, aqui na nossa casa em Itajaí. Estou aqui com a nossa queridíssima Lari, dois grandes convidados, duas celebridades aí de Itajaí e Santa Catarina, especialistas do mercado náutico. Boa tarde a todos, boa tarde a essas celebridades do mundo náutico. Estamos aqui com o Carlos, que é diretor da Marina Itajaí, já está praticamente sem voz. Né? Complicado. Porque, exatamente, muitos dias trabalhando, porque para quem não sabe, a Marina está dando todo o suporte aqui na The Ocean Race. E a gente está com essa vista belíssima. Chegou os últimos barcos também. Exatamente. Já tocamos de madrugada essa semana de novo. Exato. Mais um dia. E de engenheiro a jornalista. De engenheiro a jornalista. E ele é o nosso grande jornalista, nossa grande celebridade. E junto com vocês. Nós estamos muito honrados em recebê-los aqui. Aqui na minha frente tem dois grandes apaixonados pelo mundo das águas, que acreditam na náutica, que acreditam nas águas e que têm histórias belíssimas para nos contar. O nosso presidente da Associação Brasileira Náutica, não é catarinense, é do Brasil, a Catmar, o Mané Ferrari. E o Beto, nosso querido Beto, conhecedor de náutica, que é proprietário da Catarina Náutica e é um grande especialista e apaixonado pelas águas, uma pessoa com uma energia incrível e a gente admira demais. Ambos são, né? Obrigado. Enfim, e é hoje o dia que a gente vai conhecer um pouquinho mais, não só sobre essas duas pessoas que já são conhecidas, mas um pouquinho da história de vocês, né? Essa a nossa curiosidade, porque às vezes a gente não sabe o que está por trás de tanto trabalho. E eu ainda quero conhecer do Carlos, viu? Opa. E o Náutica Além do Mar, ele vem justamente para desmistificar o mundo das águas. Exatamente. Então, hoje aqui temos pessoas não só de Itajaí, né? Trouxemos o Mané ali de Florianópolis, né? Que fundou a Catmar, né? A associação. Eu já, na verdade, nem te conheço como Leandro, né? Leandro Mané Ferrari, eu só conheço como Mané, né? Então, acho que ninguém, nem eu mais. Nem tenho mais, né, Mané? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. De fato, o nome Mané Ferrari é de Manezinho da ilha. Fiquei na dúvida. Nunca perguntei pra ti, mas o Mané é de Manezinho. Quando começamos no setor... o nome Mané veio das primeiras embarcações que a gente teve, e aí quando convidado a criar o primeiro programa náutico do Brasil, que foi o programa na época Náutica e CIA, e nós começamos o programa em 2007, na TV Record, e foi o nome Mané Ferrari que pegou, foi indo e ninguém mais hoje conhece e chama o Leandro, chama sempre Sabe que Mané por um tempo Ferrari. eu achei que teu nome era Manuel, uma coisa assim, igual meu pai, sabia? Sabe que tem gente que ainda, de vez em quando, me chama, principalmente gente de fora. O Manuel. Porque acha que Mané é meio pejorativo, porque não quer chamar de apelido, né? E foi uma barreira que a gente acabou quebrando também, principalmente em viagens para fora do estado, tanto o Brasil quanto fora do país, que todo mundo ficava meio assim, pô, mas vou chamar esse cara de Mané, né? E a gente fez questão realmente de valorizar e mostrar que Mané é quem nasceu em Florianópolis, é um nome que a gente carrega de fato, né? Nós viemos de duas famílias tradicionais de Florianópolis, então pra gente é orgulho ser chamado e conhecido hoje como Mané. Levar Mané um pouquinho Ferrari. da terrinha, né? Levar um pouco da terra para o mundo, né? É um autêntico Manézinho da ilha, né? Exato, e isso é motivo de orgulho mesmo, não tem que ter vergonha. E Beto é Roberto Deschamps, que é o CEO, proprietário, departamento de marketing, incentivador, motivador da equipe, vendedor, faz tudo, palestrante, faz tudo que está sempre à frente, né? Está sempre à frente e acompanha todos os processos da loja. Sim. Como é que começou essa tua paixão pelas águas? E a loja, né? E a loja. Bom, prazer estar aqui com vocês também, muito obrigado pelo convite, hein? Lari, tu é uma querida, tua equipe toda, né? Obrigada. Aprendi muito com vocês enquanto a gente trabalhou junto. Carlos, comecei a Catarina junto contigo, junto com a Marina Itajaí, né? E através da Catarina é que eu me associei à Catmar. Então, eu tenho 3 colegas de trabalho aqui, junto comigo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também por
todo o apoio, toda a ajuda que vocês sempre me deram para mim, né, e para a Catarina Náutica. Eu comecei a Catarina Náutica, estava contando para a Laura, nossa colega que nos visitou também, como que começou a Catarina Náutica, né? Ela veio de muito estudo, muito planejamento, mas principalmente por causa da Marina Itajaí, né? Olha! Quantos anos atrás? Era 2013, início de 2013, quando o meu pai... Foi anunciado a licitação. E início de 2013, meu pai teve a ideia, olha, eu estou achando que a gente precisa criar uma nova empresa. A gente já tem, né, hoje no estado, uma distribuição de uma marca de tintas e revestimentos há muitos anos. Mas que era mais para a indústria naval pesada, né? Mais focada para a área offshore e industrial, exato. E quando teve o anúncio da Marina, ele imaginou, eu acho que está na hora de a gente criar uma nova empresa. Olha o que tá se tornando Itajaí. Confia no que eu estou falando. Vai ser um polo náutico do Brasil. Já era um polo pesqueiro, né? E cultural, relativamente, já está na cultura de Itajaí, né? A raiz náutica. E no finalzinho de 2013, eu apresentei o planejamento para ele da Catarina Náutica, que seria Catarina Náutica, ainda sem nome. E baseado em feiras, fui para o São Paulo Boat Show, Rio Boat Show, Miami Boat Show, imaginei as categorias de produtos, né? Mas tendo o coração da empresa, revestimentos protetivos para as embarcações. Mas aí tu tá falando grego para muita gente que está ouvindo ou assistindo, porque as pessoas não entendem, isso é muito interessante a tua presença aqui, a náutica é barco, e não entende tudo o que movimenta o mundo náutico. E você é um grande exemplo disso. Todos os produtos e itens que movimentam, desde um caiaque. Tu me mostrou caiaques que eu nunca imaginava que existia. Exatamente. Os botes, eu pensei que bote era algo simples. Não. Mas quantos tipos de botes existem, né? Exato. A tinta, como é importante uma tinta correta. Na verdade, a náutica é toda uma cadeia produtiva, né? Exato. A gente, inclusive, na Acatimar, a gente, desde quando começamos a mostrar, de fato, o contrário do que era aquele setor, que era sempre visto como coisa para rico, né? A gente tem uma história muito interessante na Acatimar, que foi uma entrevista que nós demos em 2010 para o jornal o Globo. Eu dei a entrevista com umas duas pessoas de Florianópolis, uma dona de Jurerê Internacional, dona da Habitasul lá em Jurerê, e eu passei de barco com os repórteres. Chegou no domingo, saiu uma página inteira do jornal o Globo, os 100 lanchas da cidade classe A. E nisso o Facebook estava iniciando, estava aquela loucura do Facebook, eles montaram um grupo daquele no Facebook, de assim, os 100 lanchas da cidade classe A. E uma semana bateu mais de 20 mil inscritos naquele Facebook. Aquilo, num primeiro momento, foi assim, destruíram um setor. Sim. Mas nós vimos aquilo como uma grande oportunidade, primeiro, para lançar a Acatimar de fato a nível nacional. Foi aí que a Acatimar passou de uma associação de marinas para um começo de uma associação náutica brasileira, onde a gente começou a desmistificar o setor. Daquela matéria surgiu N matérias para a gente falar sobre aquilo ali e tirar a fala, que teve uma fala da mulher de Jurerê que ela disse que Florianópolis, Jurerê tem que ser tudo branco e dourado. E eles acabaram juntando tudo no mesmo balaio, né? Sim. E ficou uma loucura. E a gente começou a desmistificar o setor, mostrar o que a gente tem por trás do setor, o que gera esse emprego, né? Qual é esse tipo da cadeia produtiva que a gente trabalha. E aí a gente falou assim, nós não vamos falar mais de setor náutico, nós vamos falar de economia do mar. Sim. Nós vamos falar da indústria, nós vamos falar dos serviços, do turismo e do comércio. São os 4 pilares fundamentais da economia do mar. E a partir dali a gente montou uma estratégia de divulgação para sim mostrar, peraí, para esse barco estar ali sim na mão do rico, ou de quem tem dinheiro hoje para ter essa embarcação, quantos empregos ele gerou desde lá de trás e quantos empregos ele gera do pós-venda também na manutenção dessas embarcações. É aquela história, né? São 7 empregos, 3 diretos e 4 indiretos. Exatamente. Então, a gente começou a mostrar esse lado do... A média, Carlos, é isso? De 7 a 8, ou 7 a 4, né? 8 a 4, né? Hoje uma embarcação hoje produz... Médio a grande porte. Gera mais ou menos de 7 empregos
estão sendo 3 diretos que trabalham efetivamente direto em contato com a embarcação, e 4 empregos indiretos, que são Catarina Náutica, fornece tinta, tem os funcionários, tem toda essa cadeia produtiva. Então é uma cadeia que nem o Mané falou, acho que aqui tem 3 empresas que sempre fomentaram muito isso. Não é só para o rico, não é só para o luxo. A própria Marina sempre vem com uma política assim, a gente sempre andou muito em rédeas parecidas, com ideias parecidas, muito por causa disso, né? Perdão. Não, por favor. Não, o que eu ia dizer, eu acho assim, ó, além da economia do mar, e respondendo o que tu tinha me perguntado, Lari, e também me perguntam muito, mas como que tu é o proprietário da Catarina Náutica e você não tem barco? Não. Não é necessário. Não tem barco. Eu pensei que tinha um mega iate. Giga iate. Capaz, né? E ele tem mais do que eu, tá? Porque ele não divulga. Eu sou dono da Marina e eu não tenho barco. Ele tem vaga na Marina e não tem barco. Exato. Hoje eu tenho uma vaga na Marina, alugo a minha vaga. Como para um assim? cliente A nosso. gente sabe. Mas eu acredito que estar na economia do mar ou no setor náutico envolve muitos entrantes da náutica. Isso você me ensinou. Desde o momento que eu vendo um esporte lazer, um caiaque, uma prancha de stand-up, um barco que eu construí com as minhas próprias mãos na ANE, Associação Náutica de Itajaí, é estar envolvido na economia do mar. Exato. É a paixão que a gente tem, claro, pelo meu trabalho, pelo mar, mas começar devagarzinho. Então, Até numa boia. Olha a boia estar na que praia. tu vende. Não é uma boia normal. Boia para criança, né? A segurança daquela criança dentro de uma praia. Então, eu acredito que esses produtos para o comércio, para o consumidor final, já é o entrante da náutica. Não necessariamente ter uma embarcação de milhares ou milhões de reais, né? Mas sim esse começo, é isso que eu gosto muito, assim, sabe? É por isso que eu tenho o B2C, assim, da Catarina. Escutar o dono do barco, escutar o cliente que quer ter um barco, ou uma mãe preocupada com a segurança daquela criança para aquele colete. Isso que é o legal da Catarina. Tu falou numa boia, mas é exatamente isso. Quando nós começamos aí com isso, a ser vistos como mais uma parte da estrutura do trade, por exemplo, nós começamos a participar de grupos governamentais, né? GT Náutico de Santa Catarina, dentro da Secretaria de Turismo, nós fomos presidir em 2009, começamos a presidir. E tu continua dentro do governo do estado, né, Mané? Hoje eu sou presidente do Conselho Estadual de Turismo, né, do governo do estado. Ainda estou lá incomodando ainda. Mas é a perninha lá de alguém focado na náutica. Representação náutica, não tenha dúvida, né? Foi muito engraçado o dia que o primeiro vamos dizer assim, local que eu fui, foi o GT Náutico. Logo depois eu fui conselheiro dentro desse conselho que hoje eu sou presidente, e depois eu passei também a diretor da Secretaria de Infraestrutura Aquaviária, diretor aquaviário, e na época o governador lá atrás da época, que era o Pinho Moreira, ele disse: eu quero te trazer para dentro, que tu incomodasse tanto lá fora, agora eu quero tu aqui dentro para ajudar a gente a fazer as coisas acontecer. Então assim, foi um espaço que começou a ser criado para que os governantes pudessem entender o nosso setor. Entender que essa nova economia, que é a economia do mar, ela pode sim auxiliar, né, em geração de emprego, em geração de renda e tudo mais que a gente tem pela frente. Tu falou em boia, nós montamos um projeto na Catimar que se chama Festival Náutico. A Catimar, nós fizemos por 5 vezes em Blumenau, onde a gente levava desde uma boia até uma lancha, para dar de graça para a população todas as formas de se estar ao mar. Era um caiaque, era um sup, era um jet ski, e tudo de graça. Nós botamos num domingo, lá no Rio, na prainha, 5 mil pessoas que nunca tinham colocado o pé no rio. Pessoas de 60, 80 anos que dizem: meu Deus, eu nunca entrei nesse rio, porque esse rio pra gente era um rio inimigo, que era o rio da enchente, e a gente transformou no rio amigo. Sabe? Então, tu me fez lembrar o primeiro evento que a Catarina participou. Sabe onde foi, gente? Em Itá. Itá. Pensa. Olha, a gente pegou o carro, pegamos o carro da Olha que interessante, potencial. Um Palio usado, né, seminovo, que a gente comprou para fazer entregas da Catarina Náutica. Botamos tudo dentro do carro e fomos fazer uma feira em Itá. Era um campeonato de stand-up. Quem imagina que em Itá, né, no interior do estado, no meio do estado,
a gente ia ter a náutica. E a gente está presente, Mas né? o Brasil- Desde um rio, de uma represa, não só no mar. E o Brasil, em modo geral, tem águas interiores. A Catimar está fazendo um trabalho bem grande nesse Bem sentido. legal. Que águas interiores são muito grandes no Brasil, Nós né? temos muito mais águas de interiores do que do próprio litoral. São mais de né? 41 mil quilômetros, é isso, né? exatamente. De vias E há navegáveis vias interiores. navegáveis, né? Exato. Então, assim, Não temos aproveitadas, muito né? Temos Mas a você Angra de ressalta água muito doce, isso. temos Exatamente. os lagos, né? Os Lagos. grandes lagos. É. Então, assim, a gente tem muita área para ser explorada que ainda não é tão bem vista, Não. mas vem crescendo. Sim, muito. Eu venho, eu fora do trabalho da Marina, a gente faz algumas consultorias, algumas marinas nos chamam, e o que vem de marina do interior, querendo se profissionalizar, se especializar, melhorar a estrutura para atender barcos maiores, atender estruturas melhores, ou até fazer novas estruturas, cresce todo ano. É impressionante. Mais do que no litoral. Sim, hoje nós temos marina em Chapecó, nós temos marina em Abdon Batista. Lugares né? A gente tem marinas em locais aí que jamais se pensava em ter estrutura náutica, né? E aí isso a gente dá Em Brasília, em no Lago Barato, é gigantesca a estrutura náutica. Mas assim, no estado, foi graças ao GT Náutico, onde a gente botou 24 municípios que podiam ter algo náutico a começar a entender o que é esse setor. E hoje essas marinas começaram, né? A gente tem o case, para mim eu digo o case do prefeito de Abdon Batista, que ele diz mesmo, eu não sabia o que era isso. E eu tinha espaço na minha cidade para fazer isso. Hoje ele fez uma marina, está finalizando uma marina lá para 400 embarcações em Abdon Batista. E além desses Então, empregos são- diretos e indiretos que o Carlos falou, a pessoa também vai na farmácia, ela vai no supermercado, Gira, ela vai gira na a economia loja, toda. então gira, E né? gira também o esporte, né? A gente teve, No esporte. teve alguns esportistas aqui, né? Vai ter depois Vai ter alguns o outros. Vai César ter o Cielo, que que vai vem acompanhar o pra cá. podcast Legal. também. Tivemos o Matheus Matheus Navarro, Navarro, William Cardoso, o surfistas Panda, profissionais, exato. que eles falam muito isso, né? De como o esporte ajuda, incentiva, melhora até a família, né? A criação da criança e tudo mais, que é uma coisa que falta às vezes. E às vezes no interior o lazer também pode ser isso, né? Sim. Eu estava conversando com uma mãe de um amigo meu de infância, que eles até têm barco aqui comigo, e ela vem falando isso, que os netos dela hoje têm quase que todas as mesmas facilidades, só que não vão para a praia, não jogam Uma bola. um taco ali na praia, uma bola ali na praia. Não, a gente antigamente ia muito para casa dela, eles tinham um botinho de esquiava de lá para cá, eu e esse meu amigo vivia de lá para cá. E ela falou que hoje os netos dela não fazem. E a gente fazia isso quando era criança, né? Exatamente. E aí não fazem por quê? Porque falta incentivo. Daí ela falou, pô, na época meu marido comprou um botezinho e deixou para a família toda. Qualquer primo, qualquer um podia usar. Exato. E ela teve justamente essa reunião na família. Vamos comprar um bote da família e vamos botar para usarem. Deixa lá, deixa na casa de alguém e vão ficar usando para justamente fazer isso. E água do interior é a mesma coisa. Alguém que está lá no interior, né, e Tato tinha comentado, o cara pode começar a velejar de lá. Claro. Pode virar um grande esportista de lá. Uhum. Ou nem que não vire nem nada de esporte, mas só, nenhum competidor, mas só de praticar. incentivar, praticar, estar em contato com a natureza é uma coisa muito legal, né? Principalmente nesse mundo que está focado em tecnologia, Exatamente. né, Carlos? Cada vez mais as crianças no iPad, vivendo no Tirar um online. pouco né? desse mundo e voltar para o mundo real, Me vamos dizer fizeram assim. lembrar, gente, que hoje 12% do faturamento da Catarina Náutica vem das vendas online, seja do site da Catarina, 12. 12. Para mim é uma vitória, sabe? Tanto do site quanto em marketplace. Desses 12, uma grande fatia, não vou lembrar, vem de Minas Gerais. E aonde temos muitas águas abrigadas, represas e lagos em Minas Capitólio, né? Gerais, entende? Capitólio. É muito legal ver, sai muita venda para Minas Gerais, o quanto que E o eles que sai? gostam daquilo ali. Serviço? Sai boia, sai defensa, sai cabo, sai esporte, sai lazer. Porque vocês têm tudo, né? Tu tem Tudo. desde a manutenção técnica, cica, tinta, pintura. O que é Sica, Carlos, o pessoal entender? Acho que o Beto vai ser mais especialista. Eu sei que É uma o teu cola. grande É uma parceiro. Cola, Vamos lá, Beto. Sica é que nem Omo, né? Hoje sabão em pó, o sinônimo de sabão em pó virou Omo, né? Então Sica virou sinônimo de Cola. silicone, cola. Que é muito importante selante. num barco. Um barco Muito tem- importante. O barco quê? tem que ser vedado, né? Porque o barco tem que, senão... E essa cola ela precisa ser flexível. Sim. Então o Sica Flex nada mais é do que um adesivo poliuretano flexível para colagens de todas as partes do barco. Porque tu imagina que um barco sofre vários esforços diferentes de uma casa, né? Então o silicone tu passa no banheiro ali,
tudo certo, vai ficar paradinho no teu box. O barco ele vai mexer toda hora. Tu vai estar no mar, vai pegar mar forte, vai bater. Então, um produto especial, vocês são representantes do SICA há muitos anos, né, Beto? Muitos desde anos, o começo. Isso. E são um dos grandes representantes aqui em Santa Catarina e é um produto de extrema qualidade, é um dos melhores mercados no mundo. A SICA, né? ela é suíça e fabricada na Suíça e na Alemanha. Então a gente distribui a linha Marine em Santa Catarina. E quando você estava começando a falar, iniciando o podcast, estamos reunidos aqui com serviço, com fornecimento de produtos e uma associação náutica que fomenta tudo isso. Sim. O que faltou na mesa é o produtor, o estaleiro, entende? Sim. Que vai vir para cá, Com certeza, né? mas olha que legal. Temos um marketing, né? Porque Claro, a Lari claro. toma conta de todos os estaleiros de Santa Catarina. Ela já tem todos os clientes, Todos os estaleiros. Que Sai honra. uma Verdade. propaganda de algum estaleiro de Verdade. Santa Catarina, a Lari tá com o dedinho ali, ó. Que honra. E É eu gostado que e acho faz, que a todos equipe- nós. E a equipe dela é tão boa que não tem nem briga entre os estaleiros. Todo mundo Não, gosta não tem. da Sabe que Rotas, né? quando eu comecei com a equipe Rotas, aí tá com a gente, estamos aqui há... Já desde o começo, né, cara? acho que faz uns 5, 6 anos já. 5, 6 anos, é. E aí a Lari era só a Lari com a parte de outros clientes, não do segmento náutico, a Marina e a Azimuth. Era. Ela só essa, ela E não depois podia, cresceu. né? Daqui a pouco ela toma conta de... Vamos lá, me Todos, ajuda. né? Não, é. Pode citar? Vários, Então vamos lá. vários. Não vou citar Azimuth. todo mundo, Não vou dá citar, problema. não, cara, Não, eu vou tentar, não, vamos não, lá. Quase todos os estaleiros, assim, Exato. sem brincadeira, quase todos os estaleiros de Santa Catarina hoje são atendidos pela Lari de maneira geral, porque o mercado também se entendeu que eles se ajudam. Então eu Quando- conheço ela bem desde pequenininha, que ela É. era só da Azimuth quando eu conheci ela. É, Pra você ter exatamente. ideia. E hoje é o Me mercado... gostei do desde pequenininha. E o mercado náutico tem muito disso, se ajudar. Porque o que os estaleiros também entenderam? Que a mídia ela pode se complementar. Então, tu trazer, às vezes, uma notícia grande, se tu tem um veículo que transita muito bem, um veículo está trazendo, mas ele pode conseguir uma rebarbazinha ali do lado. Exato, e isso facilita muito, porque o veículo de comunicação, a gente começou com um trabalho, e assim, inspirado em vocês, inclusive, em ir muito para São Paulo e divulgar para os veículos de comunicação a importância deles abrirem dentro dos veículos um canal náutico, como o Mané tem, porque hoje são pouquíssimos os veículos náuticos, hoje você vê muita editoria de motor, mas a náutica ainda é pouca no mercado, então é um mercado que também tem que ser explorado e, E não só voltado ao sensibilizado. luxo, né? Não é Voltando àquela luxo, parte que a é gente comentou, náutica mesmo, isso é. A Lari exato. sempre, dentro dessa política, também tenta desmistificar um pouquinho essa cultura, que é o que está fazendo crescer, né? A gente viu a Exato. pandemia, um boom na pandemia, não por causa do luxo, por causa do lazer, por causa do contato com a água, contato com a família, tá sempre em ambientes abertos. Isso é uma coisa que não é um trabalho, né? Não é uma pessoa fazendo. Não. Precisa uma cadeia inteira, produtores e tudo mais fazendo isso. Né? E aí o jornalista acaba entrando em contato conosco e através do contato que a gente tem com vocês direto, Sim. a gente acaba traduzindo para eles algo que eles não conhecem. É. Então, Não, isso é muito importante, que todos os entes do setor se conversem, né, se entendam. Tocasse num ponto que para a gente também foi um divisor de águas dentro da associação, que foi a pandemia. Sim. Né? Quando da pandemia eu não estava na Catimara, eu estava secretário de Estado de Turismo no governo do Estado, e quando veio o decreto, quando veio tudo isso, o setor náutico não foi nem visto. Não, ninguém E olhado. pensou. Ninguém pensou. Eu estive com o secretário da Saúde à época para dizer, peraí, mas tu está esquecendo um setor que não, vamos falar de barco agora, Ferrari. Senão Não é isso. não é isso. É isso. teve que traduzir. Mas traduzir não, eu tive que, vamos dizer assim, botar Exatamente. E aí eu peguei a turma da Catimara, o jurídico da Catimara, os diretores da Catimara, só, vocês montem um cronograma do que pode se fazer para abrir as marinas, pelo menos para quem mora, lembra que nós conversamos? Sim. Né? Para as pessoas que moram a bordo, a manutenção das embarcações, né? O que se fazer em primeiro momento, que isso tem que continuar. Foi aí que nós conseguimos introduzir, e aí foi case de sucesso aqui em Santa Catarina, que foram os primeiros decretos que saiu náutica, foi em Santa Catarina, e depois o Ministério do Turismo nos procurou a Catimar,
para que replicasse para os outros lugares do Brasil. Santa Catarina foi o primeiro a abrir com 50% da capacidade, as marinas, as pessoas poderem... Foi criado na Catimaru 11 regras de como o pessoa podia chegar na marina para usar o seu barco, entrar direto no barco e tal. Que as pessoas não compreendem o que é uma estrutura de marina. E aí começaram a abrir as marinas, começaram a evoluir, e aí os estaleiros foram na mesma linha, a mesma coisa. Então, quer dizer, saiu da Catimaru o regramento na pandemia para abrir o setor. O setor explodiu depois disso. Né? Então, assim, é um case interessantíssimo que nós temos dentro da Catimaru, que quando se tem uma associação participativa e representativa, você consegue fazer chegar a sua voz. Né? Então, isso tem é que muito gostar também, né, Anete? São 3 pessoas, acho que 4 que gostam demais do que fazem. Então, assim, mas é isso que o Carlos estava falando. Eu acho que todos os entes e todas as pontas do setor, elas conversando. Quantas vezes tu tinhas uma matéria de um estaleiro e tu Minha salvação para falar números, para falar detalhes. Sim. E é isso, um complementa o outro. E tu sempre à disposição de nos atender. Mas é isso, acho que quando a gente está, principalmente, eu sou associativista de carteirinha, eu vi que eu escutei muito de prefeito lá atrás, quando nós começamos lá atrás, mas quem tu és? Sentava num prefeito e dizia, tu vai fazer o trapiche da Beira-Mar, não me esqueço. A gente sentou para conversar sobre como fazer o trapiche da Beira-Mar. Não, mas a gente não quer esse trapiche para parar barco, a gente quer esse trapiche só para o pessoal contemplar, tirar foto. Não pode ser isso, cara. E aí a gente... Só que eu estou sozinho. Aí a partir do momento que a gente... Não, peraí, eu tenho mais de tantas empresas aqui nas minhas costas. Eu preciso ser escutado. Foi aí que a gente começou a realmente ser escutado dentro dos órgãos governamentais para fazer a diferença. Então é isso. Todos os dias que entender que a união de esforços coletivos, isso vai consequentemente fazer ele vender mais, vai fazer ter mais barco na marina dele. Todos se ajudando, todos crescem. Blumenau da Catimaru, nós criamos pensando na Marina Itajaí. Quando a boca da barca, olha o pensamento. Sim. Vários barcos que vieram de outros lugares, pararam na marina, foram para lá e voltaram. Por quê? O que a gente pensava? O Carlos vai fazer a marina aqui, fecha a boca da barra, eles vão ter o quê para fazer? Sobe o rio, vai almoçar em Blumenau. Sim. Então, assim, é um circuito. E tu estava falando da pandemia, teve 2 casos, até que as pessoas desconhecem, né? Mas a Marina chegou a ter 55 pessoas morando durante a pandemia, né? 55, e o que eu faço com um prédio tranca a porta? Tu não entra nem sai, não existe. Tu tem uma vida lá dentro, né? A gente entende a questão de segurança, cuidado, mas assim... então só deixa o portão aberto. E o resto? Manutenção, lixo, limpeza, fornecimento de água... Assim, é uma cadeia produtiva gigantesca, não dá para parar. Não. E a gente bateu bastante, teve que dar alguns peitaços, né? Sim, foi. No começo a gente até usou umas brechas, a gente recebe todos os barcos da Polícia Federal e Bombeiro. E aí a gente falou com a Polícia Federal, falou, me faz uma declaração ali para eu poder ficar aberto. Foi desafiador para eles. Porque batia a polícia na nossa porta, mandava a gente fechar. Sim. Porque via as pessoas lá dentro e mandava a gente fechar, Eu falei, cara, não pode fechar porque tem a polícia. Entendeu? Então o decreto aqui, a polícia não deixou. Porque até eles entenderam, o governo abria as exceções. Sim. E teve um caso de 2 velejadores que eles saíram um foi da Falklands e outro foi do Ushuaia. Eles navegam 21 dias até chegar aqui. E eles saíram faltando assim, umas 2 semanas, 10 a 2 semanas antes de fechar, e chegaram 2 semanas depois, né? Quase 2 semanas depois. Então o que aconteceu? Eles nesse trajeto perderam um pouco de comunicação, internet, isso é mais complicado alto mar. Então quando eles estavam chegando no Brasil, que voltou a internet, eles não sabiam que estava fechado. E aí, não foi só o Brasil que fechou, o Uruguai também fechou, a Argentina também. Então eles ficaram meio que ilhados, não tinham para onde ir. E teve 2 casos um era um casal de senhores de 70, 80 anos, que eles não tinham comida, não tinham para onde aportar e não tinham o que fazer. E eles chegaram, assim, 10 dias depois que fechou o Brasil. Então o Brasil não... Assim, aquela primeiro 10 dias que era uma confusão. A gente fez um trabalho e, assim, não tinha jeito de entrar no Brasil. A gente fez todo um processo, mandamos médico lá fora para poder liberação, pegamos liberação marinha, Porto, Polícia Federal, Prefeitura. O cara ficou 40 dias preso dentro da embarcação. De onde ele era, desculpa? Esse casal era americano, se eu não me engano. Eles ficaram quase 40 dias presos dentro da embarcação, a gente tinha que levar comida para eles.
porque ele não podia sair. A vigilância sanitária passava na marina para verificar se eles não estavam saindo. Mas assim, o que ia fazer com o cara? Mandar voltar? Deixar sem comida? É um seguro, não é um cara que está vindo de avião comercial, comprou passagem e cancela. Então, assim, isso realmente não foi pensado no começo. Depois se abriu, se criou uma exceção. Eles chegaram ilegais, ficaram um tempo ilegal. Depois conseguiu, o próprio Polícia Federal e Receita deu os vistos para eles, prolongaram os vistos dele de permanência, porque também, beleza, está tudo certo aqui. E agora? Vou para onde? Embora? Vou para onde? Estados Unidos fechadíssimo para o Brasil e para todo mundo. Mesmo sendo americano, não tinha para onde ir. Então eles ficaram aqui quase um ano. E teve um outro que ficou 2 anos e meio. Olha. Que chegou numa situação similar e tal. Mas é um abrigo, né? E realmente, quando falou, se não tem ninguém do poder público lá pensando nesses detalhes, o que entenda a mídia disso, só vê, né? É o cara rico lá que quer dar a voltinha dele do iate. Não, tem uma cadeia ali embaixo gigantesca. Lembrando que é que nem viajar de avião, né? Você tem que ter toda até um momento engraçado. Passar pela imigração dentro também. de uma reunião de governo, chegou na hora no decreto que deu caixadaço, aí depois lá, caixadaço estava lá com um monte de barco, um amadrinhado com outro. Não estou dizendo que não tem gente que faça errado, tá? Sim, não. Aí numa reunião, eu disse, mas tá todo mundo assim, não. Então faz o seguinte. Aí eu falei numa reunião, então faz o seguinte. Diz que só pode 50% da capacidade na embarcação e não pode amadrinhamento. Aí o procurador do estado, mas eu vou botar essa palavra dentro de um decreto, amadrinhar, não pode amadrinhar a embarcação. Você pode botar que é essa linguagem que todo mundo vai entender. E aí foi pro decreto, saiu o decreto lá, não pode amadrinhar a embarcação. Então, Mas eu queria... E resolveu? Muita gente começou a sair do, eu vou pra barca pra festar. Não, eu vou para barco para curtir com a minha família, ambiente ao livre, ficar preso num apartamento. E quem não tinha a embarcação começou a ver como ser um lugar seguro para estar e começou a comprar embarcação. E então, acabou, né? Lembra? Não tinha seminovos mais para vender. Não exatamente. Foi um período conturbado, assim. Eu lembro aí, vocês me fizeram lembrar do dia que um policial bateu na Catarina Náutica, a porta fechada já, todos os funcionários dispensados, mas estava eu e uma funcionária. Ele bateu na porta e falou, vocês precisam ir embora. Aí eu perguntei para ele se ele ia fazer a folha de pagamento para mim. E aí ele me tremia inteiro, né? Porque aquela... Falando, mas me tremendo. Falei, mas eles estavam me tremendo. Porque até isso tu não podia fazer na tua própria empresa. Assim, mas eu preciso fazer minha folha de pagamento, você vai fazer para mim? E aí ele disse assim, faz o que tem que fazer e vão embora. E foi uma semana, 15 dias muito difícil. Depois a gente surfou aquela onda da pessoa ter que ficar em casa ou usar o barco de passeio para aproveitar aquele momento de fuga, né? É onde a Catarina começou a retomar novamente, principalmente online. Foi um susto, né? Foi um susto e logo uma decolagem, assim, foi muito estranho. Mas assim, que legal aproveitar o Ferrari falando sobre como ele influenciou decretos ou aberturas ou como facilidades, ajuda, né? Reflete, né? Isso faz ver que essa cadeia de ajuda da associação do teu trabalho, de uma marina vindo para a cidade, de que fez uma loja náutica ser construída, assim como vários outros empregos ou outras empresas, assim como os benefícios fiscais que a gente sempre fala de Santa Catarina. Por que estamos aqui? A gente está aqui porque Santa Catarina é um estado com maiores incentivos fiscais no Brasil. Por isso que a gente tem grandes estaleiros aqui. Por isso que gera uma economia. Montar uma empresa, né? Não exatamente. É porque a empresa vai construir barco e que ela tem muito dinheiro, né? Ela gasta muito, né? Gasta muito. O Pronáutica para mim, para o nosso negócio, fez com que a gente tivesse incentivo fiscal, onde isenta ICMS das notas fiscais, quando o estaleiro compra de uma empresa catarinense também, quando o estaleiro catarinense compra de uma empresa catarinense. Então isso fomenta de um jeito a cadeia que você não tem noção. É onde a Catarina deixou de ser só uma loja náutica para ser um distribuidor náutico. É um shopping náutico, Beto. É uma experiência aí na Catarina. A gente dá para ver ela daqui, né? Tá vendo ela ali, tá bem bonitona. É na frente daqui do Centro Eventos, praticamente ao lado da Marina Itajaí. Vale muito a pena conhecer, inclusive para quem quer ter a curiosidade de... Vai lá tomar um café, o Beto tem um cantinho do café lá. Sempre vai te receber com um abraço e com um café. Não, e vocês, né, novamente, me faz lembrar sempre o começo, assim, enquanto
foi bacana receber o Carlos na primeira lojinha, onde eu apresentei para você e para o seu pai. E que era uma graça também uma a loja lojinha, container, uma loja container dentro da Marina. De lá a gente já teve uma ideia de não estar dentro da Marina, mas perto da Marina. Hoje a gente já tem uma loja dentro da Marina, Sim. né? A gente considera, fui até Showroom, chamado a né? atenção pelo meu gerente. Ele disse assim para mim: Roberto, para de falar sala da Marina. Nós temos uma loja dentro da Marina. Sim, é verdade, a gente tem uma loja dentro da Marina. Entende? Então, de lá, desde esse comecinho, é muito humilde, gente. Meu Deus. pedindo a tua ajuda e te conhecendo teu pai. Depois o meu irmão disse: tu precisa ficar na associação. É claro que tu precisa ficar na associação. Eu disse: mas é um dinheirinho que está me fazendo falta. Mas você precisa, porque é lá que tu vai desenvolver parcerias, networking. Sim. Vocês três né? têm algo muito em comum. Porque quando você chega para um diretor da Marina, você não imagina que ele é o diretor da Marina. Porque ele senta, ele conversa, ele entende. E o Carlos é a pessoa super sincera, né? Sincerão. Super sincero, então é muito bacana. Se ele pode te ajudar, ele te diz na hora, não precisa de papel, de nada depois. Ele formaliza tudo certinho, mas ele já avalia e já te dá um norte. Isso é bacana. E tu também tem isso, o Mané também tem. Eu acho que essa personalidade do Carlos e a minha, eu acho que você também. Eu também sou muito conhecido como o sincerão da Náutica. E eu já tenho, Sim. infelizmente, algumas desavenças, né? Principalmente de aplicadores, de pessoas não qualificadas, mal profissional. Que são os aplicadores? Aplicadores são pintores ou profissionais contratados por um estaleiro ou por um dono de barco para fazer a sua manutenção ou reforma ou construção de uma embarcação. E é aí que mancha o nosso segmento, é aí que mancha a nosso trabalho. Tem que ter uma qualificação, tem que entender da aplicação, tem que entender do produto que você está usando. Então, e vocês oferecem essa qualificação internamente? a partir do momento que a gente vende um produto técnico, seja o Sikaflex, vocês falaram, a tinta, uma resina, está embutido a explicação técnica. Nós somos obrigados a falar como se aplica aquele produto, mas eu não sou responsável pela aplicação. E é aí que a gente precisa de boas pessoas, bons profissionais para aplicar esse produto. Então, o sincerão que eu falo é o correto. O Carlos é um cara correto. Eu me considero um cara correto. E eu sei que o Mané, por ser já foi do governo, está numa associação, ele tem que ser um cara correto. Bate muito de frente. Exato. Então, a partir do momento que a gente tem que ajudar também, né? Porque quando a gente começou na Náutica ali, em 2013, ali 14, a gente iniciou, na verdade, a Marinha em 2015, era totalmente informal, né? Informal, exatamente. Conhece? Assim, hoje, se tu for na Marina, a gente não divulga uma pessoa que não tem uma empresa. Tu quer trabalhar aqui dentro? Monta uma MEI. Monta uma empresa. A gente teve aqui junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico há uns dias e a gente falou muito isso. Itajaí sempre ajudou porque Itajaí é muito rápido abrir uma MEI, abrir uma empresa pequena. E sempre teve os incentivos, porque a gente cobra. Beleza, começou lá um marinheirozinho, né, tá fazendo um biquinho ali, tá com 2, 3 barcos. Opa, quer continuar aqui? Abre uma empresa. Senão tu não trabalha mais aqui. Quer ser divulgado pela Marina, quer que tua logo apareça lá, abre uma empresa. As lojas lá não tem uma pessoa que está no jeitinho. É só a empresa correta, formado, profissionalizando. Vocês fazem pela Catimar e outros projetos, você tem N profissionalizações ali desse pessoal. Cada vez mais estão me buscando profissionalização, desde como servir vinho, até como aplicar. A gente fez alguns trabalhos, a gente fez agora recém no verão as Dicas de Milhões, né? Dicas de Milhões, um projeto em conjunto também, para não só profissionalizar o cara, mas para o proprietário cobrar isso. E é uma coisa que acho que a gente acertou na Marina um certo determinado momento, que eu comecei a parar de brigar com o cara pequeno. Falei assim, porque o cara, não, mas eu conheço o patrão, eu falo aqui, não sei o quê. Eu comecei a cobrar o patrão. Quando começa a dar coisa errada, eu não vou em cima do pequeno, eu vou em cima do patrão. O cara que está aplicando o barco. Então, se o cara lá está fazendo uma coisa errada, fazendo uma manutenção sem EPI, a multa vai para o proprietário do barco. Não vai para o cara pequeno, porque o cara pequeno vai enrolar, não vai pagar. E assim, quando começa a ir para o proprietário, ele começa a pensar, não, peraí, o cara está mexendo em um barco de 200 mil, 300 mil, 40 milhões, ele não pode ser um cara, né? Tu não pega teu carro, por mais simples que seja teu carro, e para ali, vira as costas e acabou. Tu tá preocupado no dia que tu bota, quem tá fazendo serviço, a oficina que tu tá levando. Carlos, eu acho que além de tudo isso, na verdade, tu fazer entender
e que aquela empresinha, aquele marinheiro ou aquela empresa do setor que está ali, ela tem que, primeiro de tudo, sair da caixa, né? Não vou ficar aqui no meu quadradinho. Quantas vezes eu escutei assim, a gente não tinha nem licença de marina. Né? Nós criamos o Marina Legal para legalizar. Explica o que é o Marina Legal, muito bacana. O Marina Legal foi um projeto que foi colocado meio que a gente fez meio dia 23 de dezembro de 2012, o então presidente da Fátima, agora IMA, me chamou e disse: Ferrari, recebi uma notificação aqui para fechar todas as marinas que não têm licença. 23 de dezembro. Ou seja, todas quase em Florianópolis? Todas. Em resumo, todas. Eu disse, mas como isso? Ele disse, não, nós somos obrigados a partir de agora a fechar total só se tiver alguma até coisa. Para fazer um adendo, não é nem às vezes culpa da Marina. Não, por uma dificuldade burocrática que o Fátima e IMA tinha, tá? Só para não... Aí eu peguei nesse mesmo dia, eu disse, deu estalo, eu disse assim, eu vou dar um jeito de legalizar isso. Só pode botar aí que eu assino que nós vamos legalizar todas as marinas. E na época tu era... Tu ainda é nosso presidente da Associação Náutica, né? E era também do governo? Não, na época eu era presidente. Foi o meu primeiro mandato de presidente. Da Depois Catimar. Eu saí e agora voltei, né? Então foi meu primeiro mandato de presidente da Catimar, a primeira gestão, 2010 a 2012. E aí eu disse, bota aí que nós vamos fazer legalizar as marinas. Como que tu vai fazer isso? Põe. Nós criamos o Marina Legal. Eu chamei um engenheiro, chamei um advogado, chamei um ambiental, chamei todo mundo. Vocês querem ficar conhecido no setor náutico? Que eu tinha marina nessa época, a minha marina não estava legalizada, e eu tinha feito um orçamento. A minha marina é uma marina pequena, uma marina para 58 barcos, lá em Florianópolis. E eu fiz um orçamento para legalizar a minha marina, custava em torno, na época, de 100 mil reais. Vamos lá. Tu tem tudo, né, Marina? Eu já tive tudo. Já teve mais de 50 barcos, mais de 50, Eu comecei no setor náutico com 9 anos de idade, então eu estou com 51, eu tenho uma historinha para contar, vamos dizer assim. Então, assim, peguei a marina, 100 mil reais, eu disse, sentei todo mundo e disse, só não vem com preço de 100 mil, porque eu, como dono de uma marina pequena, como todos os outros, jamais vão conseguir fazer isso. Mas eu vou deixar vocês tudo famoso, e vocês vão fazer marina para sempre, a legalização de marina. Todo mundo topou, todo mundo aceitou, nós fizemos um pacote, na época o primeiro Marina Legal deu 20 marinas, nós fizemos um pacote, deu em torno lá de 100 mil, caiu para 20 mil reais cada marina, o valor. Só que a gente... Como é que foi a adesão? Foram 20 marinas. 20 marinas. 20 marinas na época. Então, Excelente. quer dizer, ao invés de eu dar uma marina para os caras, eu estava dando 20. Né? E aí, a gente tinha o quê? Peraí, agora a gente tem que ir nos órgãos ambientais. E os caras, não vou assinar isso, isso aí é o meu nome que vai. Os caras dos próprios órgãos de governo. Só não, nós vamos montar uma cartilha de como legalizar uma marina. E aí nós desenhamos uma cartilha. Fomos a São Paulo para conhecer a empresa, construir aquelas caixas separadoras de água e óleo, e aí compramos em coletivo a caixa separadora de água e óleo, nós vamos fazer tudo isso. Bom, fizemos isso, em 2 anos legalizamos marina que estavam há 20 anos sem legalizar. E tu legalizou marina, mas assim, me contaram que você já empurrou, as pessoas empurram carro por falta de combustível, você já empurrou barco? Como assim? Também teve isso. Bom, assim? Eu em 2000 eu comecei no setor com 9 anos de idade, caicando embarcação para mergulhador. Para correr as ilhas para abastecer os restaurantes na Grande Florianópolis. Então tu eu dirigia. Empurrou barco também? Eu dirigia barco. Já puxei muito barco. Mas eu empurrei no braço, então eu vou contar essa história, que essa é boa. Essa eu tenho a marca dela até hoje aqui em mim. E aí depois disso, eu comprei um barco e aí... Quantos pés? Eu comprei um barco de 17 pés, uma Garra Open 170. Era um barco do Rio Grande do Sul. E aí eu assim, precisa fazer o estofado desse barco. Eu fui em todas as estofarias, quando eu olhava pro cara, dizia assim, não, mas é para um barco. Eu disse, não, para um barco é o dobro. Eu disse, como? Tem isso também. Peraí. Aí eu disse, não, peraí. O que é que eu fiz? Peguei uma turma, montei uma estofaria para barco. Começamos a montar uma estofaria para barco, fizemos estofaria, trabalhamos depois para alguns estaleiros, tal. Aí, na época, não tinha muito um mercado de seminovos. E aí eu comecei a comprar barco, reformar e vender.
eu fui o terceiro site do Brasil mais forte na venda de embarcações. Depois a gente representou alguns estaleiros em venda de embarcações. Só que o que eu fazia? Eu tinha 2 mecânicos. Um tinha problema de mobilidade e o outro não sabia nadar. E a gente saía com o barco ali para quem conhece Florianópolis, do balneário do Estreito ali, passar por baixo da ponte, e eu ia olhando quem tinha garagem, né, porta para o mar. Pô, esse tem. A gente ia lá, batia na porta. Tens barco? Quer vender? Como é que tá? E aí a gente começava a comprar esses barcos. E aí numa dessa eu saí para ir até a Palhoça, com o mar deitado, assim, combustível dá para ir e voltar, tranquilo. Chegou no meio do caminho, o mar virou, o Nordestão começou a bater, só combustível na... Eu passei a ponte Hercílio Luz, o combustível da embarcação acabou. Disse, e agora? O que é que nós vamos fazer? Não tinha rádio, não tinha nada no barco naquela época. Com alguém? Nada. Estava com esses dois, um não sabia nadar e o outro tinha problema mobiliário. Disse, o que é que eu vou fazer? Merda, né? 2 contrapesos. E aí, nós estamos ali na beira-mar, onda, tranquilo, coisa pouca. Não tem o que fazer. Onde é que tem posto? Pô, tem posto joia lá no Estreito. Mergulhei, jogo o cabo e bora até o Estreito. Puxando a embarcação. Era um barco de 21 pés. Puxando a embarcação. Quando eu cheguei no Estreito, que eu botei o pé naquele lodo, não era nem areia, um ferro pegou e furou o meu pé. Mas já indignado, o sangue correndo, eu fui até o posto, peguei gasolina, voltei, abasteci o barco e voltei para a marina. Botei o cara na marina, tal. No outro dia, o pé desse tamanho, um pão, e aí fui direto para o hospital, deu problema de infecção, estourou o apêndice, cirurgia do apêndice de emergência, então tem, por isso que eu digo, essa história é verídica, eu tenho a marca da cirurgia do apêndice aqui até hoje. Então, ninguém entende uma historinha... como tu gosta das como águas, tu ainda né? Tá aqui, né? Por aí. Como tu tá aqui, continua envolvido com Ele não para, né? Ele pode estar em casa, por aí. ele não para. Não, a gente essa semana recebemos a Laura, que ela faz parte do consulado britânico, e através da Catimara a gente vai fazer uma... Tá aqui, isso, Através da Catimara a gente vai fazer uma missão na Inglaterra. São vários dias em 2 feiras náuticas, em vários estaleiros, e acabamos de fechar uma agenda. Então, esse cara aqui realmente entende, faz acontecer, sabe? E a esposa dele também, a Michelle, está sempre presente, faz parte de várias outras ações, né, da Catimar. E é o que a gente estava falando, né? A Michelle sempre está presente, né? Um abração para a Michelle ali, que está sempre presente conosco, nos dá uma força. A limpeza dos mares, né, que eles fazem, é muito legal. Exatamente, muito bacana. Mas assim, é o que a gente diz, essas visitas técnicas, né? A gente tem desde... Até a gente foi, como o Roberto falou, a gente acaba criando algumas pessoas que não gostam dessa linha. Em 2011, quando eu comecei esse negócio com a Itália, a gente até foi mal visto no setor aqui, achando assim, Ferrari, o pessoal está querendo trazer empresa para cá para pegar a empresa, concorrer com empresa direta daqui. Foi feito aqui em Itajaí, do lado Nós fizemos aqui a FIMAR, Feira Internacional da Economia do Mar, Brasil e Itália. Nós fizemos aqui no Centro de Eventos, aqui onde a gente está. E querendo ou não, está agregando conhecimento para o setor. E aquele negócio, a gente já levou para a Itália, desde 2011 até agora, mais de 100 associados, com tudo pago pelo governo italiano através de um acordo que a gente fez com a Itália. E agora a gente está começando com o Reino Unido, essa nova parceria, né? E também com a Espanha. Para que isso? Para criar parcerias e para que as nossas empresas elas se tornam competitivas globalmente. Nós não podemos ficar achando que a gente vai fazer o nosso setor interno aqui dentro explodir para o mundo. Hoje nós temos várias empresas já consagradas, por exemplo, o Chef Ariati, que está muito bem no mercado americano, mas a gente pode crescer ainda mais na parte do supply chain, né? Que a gente tem que ter também. Até porque a gente é um país de origem produtora, né? Exatamente. A gente é produção, né? Exatamente. Mão de obra e qualidade produtiva, né? Isso. Então, quer dizer, nós temos a Azimuth aqui. A Azimuth, quando veio para cá, veio de um modo que o pessoal não gostou. E foi acertado através também de um acordo que a Catimar fez com o Ministério de Desenvolvimento Econômico. Eu trouxe o ministro aqui em 2013, onde ele viu que o processo construtivo não estava como tinha que ser. E foi acertado. Hoje a Azimuth é a potência que é
aqui em construção de embarcações e gerando emprego e renda aqui dentro. Sim. No Então, estado assim, e na cidade. a gente E entender... eles acabam vindo e se tornando uma referência para todos, porque Total. querendo ou não, eles são praticamente duocentenários. Não. Carregam a E o marca mais não legal- só Azimuth não, e o quanto mais Venete. legal, olha Vou o que- fazer propaganda. Olha o que a Azimuth fez, ela foi lá no setor moveleiro e profissionalizou as pessoas do Sim. setor moveleiro em Santa Eles são Catarina, em incríveis, São Bento, São Bonifácio, se não me engano. Eles foram lá e profissionaram para construir estofamento para a embarcação Pra eles. deles. Sim. Né? Então, quer dizer, toda uma cadeia É uma produtiva cadeia geral, foi construída através E esses de um eventos estaleiro. agregam você, né? Eu tenho... Conhecimento, né? É o agrega conhecimento que precisa disseminar. Eu faço aniversário sempre em setembro, eu gosto de viajar. E setembro é época de feiras na Europa. Muito. Qualquer época Ele que tu não vai lá, tá viaja a tendo... lazer. A gente sempre vai com desculpinha, né? É. Todos Já nós. te copiei muito fazendo tours lá, eu faço Tenho certeza que vocês uns ao também vivo não, lá, sempre pensando. copiando a Catmark, sempre fez esse projeto. Mas é muito disso, para ver o que o mercado lá está fazendo, Sim. adaptando, nada se cria, tudo se copia e se Exato, adapta, isso né? Então a gente copia ali o que eles estão fazendo, pega as Ou ver o que é ideias... importante para nós, né? Exatamente. E desmistificar algumas coisas, né? A gente tem um padrão de feira aqui, um padrão de barco, é diferente do padrão da Europa. Sim. Então a gente tem que ver o que está sendo feito lá, entendendo qual que é a demanda lá, mas também aperfeiçoar e melhorar para o padrão local, Claro. né? Eu acredito que somos empresários e colegas de trabalho. A gente precisa tirar a ideia de que somos concorrentes de alguma maneira. Sim. Sempre vai existir a concorrência, sempre. O que vai diferenciar uma empresa da outra, na minha opinião, é como você dissemina o seu conhecimento. Já foi o tempo que se guarda isso como um segredo para sua empresa. Para a Catarina Náutica, quanto mais a gente espalha o conhecimento dos produtos que a gente vende, é menos trabalho na hora do processo da venda, porque o cliente já está preparado de conhecimento, já está minado de conhecimento. Por isso essa evolução de comunicação, de informação, de rede social, de associativismo, para ajudar a divulgar principalmente boas práticas, Isso aí. com certeza, sem sombra de dúvidas, mas também o conhecimento técnico, seja para uma marina, ou como o Carlos falou aqui agora, quantas propósito, marinas né, ele Beto? recebe de fora, Sim. querendo ver como ele A fez. Catmark E não veio tem aqui porquê. recentemente. Nós fizemos, né? Aquela, Fizemos, até foi Foi muito interessante legal a aquele visita dia. técnica, né? Que foi feita e veio aqui na Marina. Uma Marina Fantástico. tinha três irmãs que tocam uma Marina lá no canal da Barra da Lagoa. Maravilhosa. Ontem a gente recebeu um áudio delas, que amanhã o pessoal vai vir na Azimuth, vai fazer uma visita técnica da Catmar aqui também, essa semana, né? E, na verdade, elas chegaram assim, não, nós não podemos ir porque a gente está mudando tudo aqui na nossa Marina. Depois daquela visita que a gente fez na Marina Itajaí, a gente está botando um sistema eletrônico aqui, a gente está botando um monte de coisa diferente, porque aquilo nos empolgou. Eu disse, olha, uma visita técnica que nós tiramos eles da caixinha deles, o Carlos deu um ampassando de tudo que ele faz aqui, aquilo cresceu para as pessoas se ajudar. E o que mais me encanta quando vocês falam é que quem assiste ou ouve pensa, o que eles estão ganhando com isso? Nada. Vocês Exatamente. gostam, Manel, Exatamente. Beto, Carlos. Falar de produto, Lari, quando tu pergunta para muito mim, interessante. é um ter aula, prazer, né? tu entende? Porque a gente Tu senta com consegue... o Beto lá na salinha do café, tu vai Ele aprender gosta. sobre o produto, né? Chega a ser mesmo chato até, se- sabe? Porque tu mesmo se precisa não é falar. cliente. Né? Como se aplica o produto, como se catalisa ele, porque isso vai fazer a diferença no produto final. E daí vem aquela questão, a profissionalização dos serviços, porque eu não considero mais um problema, sabe? Sim. Eu acho que está fazendo parte do crescimento náutico da nossa região. Então, profissionalizar as equipes, os aplicadores, os trabalhadores, faz parte do nosso objetivo. A gente tem que fazer isso. Não, capacitação, né? Capacitação Precisamos deles, capacitar exato. o setor. E uma coisa que o setor gosta é ter rosto. Então, assim, as pessoas... Seja para crucificar, Seja para ou crucificar pra- ou pra mas gostar. gosta de ter rosto. Entende? E isso foi uma coisa que a gente aprendeu na Marina, porque os sócios da Marina são pessoas bem mais aposentadas, querem estar mais no sossego deles. E a gente começou a fazer isso. E a gente está vendo resultados hoje, assim como a gente vê o resultado. Quem que é a Catarina? É o Beto.
Né? Eu preciso Verdade. eu ligo pro Beto. O Beto às vezes me direciona, fala com o fulano de E tal, ele tal. atende Ele sempre. atende. Ou fala, não posso agora, mas te ligo mais Isso, tarde. Na Sempre, Catimar, Mané também. às vezes tu nem tá mais na Catimar, porque tá no governo do estado, a gente liga pra ti ou pra Michele. Eles incomodam vocês Na até não dúvida, poder a mais. gente liga pra Michele. Às vezes é muito ocupado, a Michele é mais Ela que simpática, responde. conversa com a gente com mais paciente. Às vezes Não que eu não sou simpático, Não, eu não tô mas muito... exatamente. Mas isso que normal. está falando, eu acho que é muito regional. E que os clientes que são atendidos ali pela Catarina de outros estados falam muito da gente, não do Roberto. Estou falando da nossa raiz. Ainda é muito cultural a gente atender um ao outro, né? Liga para esse, liga para aquele. E isso é muito bom ainda. A gente está aproveitando o boom de crescimento do setor, mas a gente está aproveitando a questão cultural, que é a gente se conhecer e poder ligar para o Carlos e dizer, cara, tô com um probleminha aqui, me ajuda. Não, tranquilo, ele te atende. Super, o Roberto atende, sempre. o Mané atende. Sim. Existe isso ainda no estado de Santa Catarina. Isso é muito bom para todos os setores, né? Sim, a gente tá com o tempo apertadíssimo, né, Carlos? Pois é. Mas a gente gostaria que Ainda tem vocês... que fazer mais 2, né? Meu Deus, mais uns 10 com eles. Com A essas ideia duas... do programa é até focar um pouquinho mais na experiência dos dois, mas é tenho um tanto monte de assunto, pergunta, olha que legal, Carlos. legal. Bate-papo, Mas legal. a eles gente ainda vai podem- trazer eles de volta. Com certeza, eles podem deixar o Instagram, né, deles, Por favor. para quem quiser conhecer mais a Catarina Náutica. E tu tá com um podcast também que tu começou Super agora. Fale um pouquinho, legal. por favor. Ih, gente, Super legal. a gente... Bom, o Instagram da Catarina Náutica é @CatarinaNáutica. @Catarina Náutica. Isso, temos o site também, catarinanautica.com. Temos a loja logo aqui Catari- na isso. loja. Quem não conhece é bem aqui na frente da Vila da Regata Eu também, sugiro é que bem as próximo. pessoas vão até lá, né? Vão lá, é bem bonita. É bem legal. Temos a loja dentro da Marina. Temos a loja né? da Marina. Não, mas- E esse podcast é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Né? O A gente tem nome- que começar a conversar mais, né? Porque Mais. a gente teve a mesma ideia e Esse começaram... falou a mesma coisa. É. Então vamos Sim, juntar. a gente não tudo. vai lá no teu podcast? Pois é, vamos juntar Poxa. tudo e fazer esse nosso Só. podcast, coisa só. É. Bom, na verdade, ele não foi uma ideia minha. Foi ideia de um cliente, o Eros, que é o proprietário do estaleiro Silvério. E a gente deu o nome desse podcast de Pra Quem Vive o Mar. Esse primeiro episódio, meu e dele, explica quem somos. E a ideia é exatamente isso: é a gente rir, brincar, conversar, se emocionar. Porque além... Como é o podcast de vocês, Náutica Além do Mar? Além de a gente trabalhar no setor, todo mundo tem uma Tem história. muita história, né? Todo mundo tem uma história de superação. Tenho tantas perguntas para vocês dois. Mas um dia a gente vai fazer o pessoal deles. Sem falar de Puxa, empresas. porque tem, Só do pessoal dos muita dois já tem coisa, muita história. Mas O esse já teu teve também, 50 Carlos, me barcos, aguarde. imagina quanta história de navegada esse aqui já tem. Ele tem, tu vê, ele falou, ele tem 51 anos, gente, mas tem uma carinha de 38. Ele tem muita história, ele passou por muitas coisas que as pessoas que olham, ele falando dos projetos, não Como chegou imagina lá, como chegou no governo os do estado. desafios que esse Como o pisciano Manezinho chegou lá, né? tem. Ele é pisciano que nem eu, faz aniversário aí, no mesmo dia, que é mesmo quase dia. no mesmo dia que o seu Manuel Carlos. Mas só voltando assim, ó, a Lari falou uma coisa legal, né? Ah, Roberto, tu é tão modesto. Eu, por muito tempo, tive muita vergonha de... Muito modesto. Não, de mostrar o crescimento. Sim, sim. E vergonha, às vezes medo. E chega uma hora que a gente realmente tem que olhar para trás e dizer: eu consegui, eu venci, eu estou vencendo, na verdade. Não, porque você não é fácil. venceu já. Mas não é fácil, Como né? pessoa, como energia, como contribuição da sociedade, vocês três são vencedores, não tem? Exato. Todo empresário, todo mundo que dá um emprego, todo mundo que ajuda alguém é um vencedor. Então, Exato. todo mundo tem essa história. É legal esse podcast de Sim. vocês, essa é a ideia da gente também. E ter que conhecer cada vez mais E a se superação somar, do né, outro. Beto? Se somar. Isso, e aí tu acaba tendo esse exemplo. O que eu posso fazer também, né? E o Instagram da Catimar, Bom, o Instagram da Catimar é a Catimar Associação. Né? como Associação. apoiar essa associação. O Instagram meu, favor. @Mané Ferrari. Do meu programa, né? Eu acho Por favor. eu acho muito legal tudo isso que está hoje evoluindo com relação aos programas. Eu me lembro que Márcio da Bombarco, quando quis fazer alguma coisa, veio ao programa Mundo Mar para entender como funcionava um programa. O meu programa, ele é um programa para desmistificar a cultura náutica, então eu bato muito, a gente grava muito fora do país para trazer o que é de bom de lá para a gente replicar. Então a gente tem um foco um pouco diferente de test drive, da náutica, isso, aquilo. Então a gente foca mais em
desmistificar a cultura marítima, fazer a parte sustentável também ser vista, do que nosso setor é um setor que sim gera emprego e renda, então @programa Mundomar, YouTube e tudo mais. Sim, então para a gente finalizar, gostaria de entregar Muito um obrigada, presentinho para gente. vocês. Muito obrigado. Um presentinho da Marina. Uma camisetinha que a Posso gente entregar acabou um para vocês também? Pode, Esse é da Catarina Náutica, mas representa a Catimar e a Catarina Náutica, tá? Aqui a gente tem Beto, a gente quer aquelas boias gigantes. de flamingo. Minha Ai, filha que tá querendo dar uma presentinho boia. pra ti. Você é um anjo. Esse aqui é pro Muito Carlos obrigada. também. Uma Obrigado. camiseta e um boné Legal. das marcas que a gente Gente, trabalha. podem invejar aí a equipe Rotas. E muito obrigado. Então, ó, pessoal, Felipe, essa Catarina camiseta. Obrigado Náutica. mais uma vez aí pelo programa. Faremos com certeza mais programas juntos. Adoraria e no seu também. E vamos Lindo, falando. obrigada. A agenda está bem curta agora durante a The Ocean Race. Pretendemos dar continuidade após esse evento no podcast da Marina. Então teremos muito para conversar ainda. Quem também estiver assistindo, tiver dúvidas, quiser falar e Curta entender a um gente, pouco mais, né, curta a gente, Carlos? segue a gente no Entra YouTube. nessa comunidade incrível E que é o mande mundo das águas. Mande suas perguntas que com certeza a gente Carlos, vai só responder. finaliza dizendo assim, ó, clica aqui, por favor. Faz. Clica aqui, ó. Não sei Embaixo se não aí. tão profissional ainda, mas clica aí em algum lugar que a gente vai estar. Carlos, gente, Obrigado, obrigada. obrigado. Foi lindo. Muito obrigada.